A hora que você senta na cadeira de número 1, você deixa de ser aquela pessoa que você gostaria de ser o tempo inteiro, onde você pode expor os seus sentimentos da forma como você bem entende, e você passa a ter que filtrar e entender como que essa minha comunicação tem que ser feita. Carlos, você vem de um ambiente altamente técnico, né? E a pergunta que eu me faço assim, é como que a gente equilibra o desenvolvimento operacional, a inovação tecnológica, que é tão importante, e o desenvolvimento humano? Principalmente quando você tem tantas pessoas de gerações diferentes atuando nesse ambiente que é tradicional, que vem evoluindo ao longo do tempo. Então, que a gente tem gente apegada ao que deu muito certo no passado e gente querendo inovar, porque, afinal de contas, a gente precisa ir para o futuro. Ótima pergunta. Todo o ecossistema da empresa gira em torno das pessoas, né? E o que as pessoas buscam na empresa? Buscam serem ouvidas, buscam reconhecimento, uma vez que você as ouve, você implementa ideias que elas têm. As empresas, em geral, têm vários programas e que, se bem implementados, elas vão dar voz às pessoas, vão dar voz às ideias que elas têm e elas vão ver todas as propostas e todas as melhorias acontecerem na empresa, né? Isso eu estou falando primeiro num primeiro nível, são áreas técnicas, mesmo áreas de produção, né? A quantidade de ideias que você recebe para melhorar os seus processos são enormes, né? Aí você tem uma segunda camada que são de gestores. Normalmente gestores são pessoas um pouco mais experientes, um pouco mais velhas, onde você tem que trabalhar a capacidade de gestão deles, né? Quanto que eles estão ouvindo, né? Como que você mede isso? Hoje em dia você tem pesquisas que você faz e você mede exatamente como que o gestor tem lidado com o seu funcionário, aquelas avaliações 360 graus, cada hora se dá um nome diferente, né? As empresas elas têm que monitorar isso, né? E chegando depois no nível ainda mais alto, uma diretoria, como que a diretoria dá vazão a isso? Lá você mede no final um pouco pelos KPIs, né? Você tem promovido ideias de redução de custo, você tem trazido inovações, você tem sido competitivo, né? Lá você canaliza todo esse monte de ideias que vem. Mas sempre esse trabalho, essa escuta, ela orbita ao redor das pessoas, né? Elas querem ser ouvidas. Você ouve e você implementa. Não tem rocket science de você buscar uma solução completamente inovadora do nada, né? São ideias simples, que todas somadas vão fazer uma diferença grande no resultado final da empresa. Interessante escutar isso, Carlos. Me deparei com uma data que me chamou muita atenção hoje pela manhã, que é 70% do que é o engagement do empregado está relacionado à gestão. Olha que loucura, é muito forte. As pessoas trabalham para pessoas. É total, ou seja, 70% da tua felicidade dentro da empresa está relacionada com quem está acima de você, né? Para quem você reporta. Assim, então é impactante, né? A gestão é um tema muito relevante ainda dentro das corporações, mesmo no mundo que está mudando tanto, nessas questões realmente sobre gestão, posições cada vez mais sêniores aí, realmente, às vezes até sem liderança. E tem um outro aspecto interessante da tua resposta, que é a comunicação é muito chave, né? Quando a gente vai buscar hoje o maior motivo de insatisfação dos empregados hoje no mercado, dentro das empresas, comunicação é um dos pontos que sempre aparece, né? Então, às vezes a gente tem um processo bem estruturado, tecnologia de ponta, inteligência artificial, até pesquisas ali de satisfação, mas a gente não comunica bem. Não comunica, às vezes, o que está sendo feito, como a gente está tomando conta de um problema, né, que foi endereçado, como se está implementando soluções, e acaba que o empregado realmente não se sente escutado. Olha, você tocou num ponto que me lembra uma frase que eu sempre repito para os meus colegas, para os gestores, que quando alguém sai de uma empresa, ele está demitindo o chefe dele, ele não está saindo da empresa. Muitas vezes é o chefe quem vai fazer a diferença. Lógico, existem momentos difíceis que você faz reestruturação, os desafios estão além daqueles que você consegue com a sua equipe administrar, mas em geral, se você consegue perceber um padrão de pessoas saindo de uma área, em geral, o problema está mais ligado ao gestor do que à empresa, né? E aí você falou em comunicação. Comunicação ela tem duas vias, né? Sem dúvida. Não é você apenas falar. Hoje fala-se muito em escutativa. Você está prestando atenção no que ela fala. Você está entendendo o que está por trás das palavras. Tem pessoas mais extrovertidas que talvez sejam mais diretas e vão até falar com uma intensidade maior do que é o problema em si.
E tem pessoas introvertidas, onde ela vai falar de leve de um problema que está incomodando, que na verdade não, que é muito mais sério do que isso. Então, nessa escuta ativa, onde você lê todo o comportamento da linguagem corporal dessa pessoa, você consegue entender a seriedade, a profundidade desse problema. Então, comunicação sim, sempre comunicação. A gente, de tempos em tempos, volta a questão de como melhorar a comunicação, seja escrita, seja verbal, seja uma comunicação one-on-one, diretamente com o teu funcionário. Eu acho que é um desafio que não vai se esgotar jamais, enquanto estivermos nós, humanos, à frente, né, das operações e dos trabalhos. Ou seja, né, muito tecnologia, mas na verdade pessoas. Tenho escutado bastante isso, né? O humano é que vai fazer a diferença. E aí isso me remete a uma outra curiosidade, porque hoje você está à frente de uma operação que você estruturou no Brasil, que você tem uma posição estatutária e que, obviamente, tudo isso traz uma pressão muito maior. Quando a gente está sob tamanha pressão, numa liderança tão relevante, isso muda a relação que a gente tem com as pessoas. Você percebeu mudanças, né, nuances diferentes na forma como você se relaciona com o time que você gera? Certamente, né? Ninguém nasce gerente, ninguém nasce diretor, ninguém nasce CEO de empresa, né? Uhum. Então, você também sofre pressões, você também sofre mudanças de humor, de comportamento. Espera-se que nessa posição você esteja melhor preparado para filtrar, né, e simplesmente não receber a pressão de fora e dobrar a pressão e passar para baixo, né? Esse é o grande desafio da função. Na hora que você senta na cadeira de número 1, você deixa de ser aquela pessoa que você gostaria de ser o tempo inteiro, onde você pode expor os seus sentimentos da forma como você bem entende, e você passa a ter que filtrar e entender como que essa minha comunicação tem que ser feita. Tem hora que eu recebo orientações que eu não gosto, eu acho que está errado, mas meu trabalho eu tenho que seguir com elas, né? E não adianta eu repassar isso para o meu time e dizer, olha, está tudo errado, mas eu quero que vocês façam isso porque mandaram fazer. Óbvio que vai dar errado, é o começo do fim isso. Né? Então, saber administrar, né, a sua emoção nesse momento, administrar suas palavras, mas é difícil, né? É famoso, é muito conhecido que esse cargo é um cargo muito solitário, né? Quem que te ouve? Tua esposa, né? Minha esposa me ouve muitas vezes, ela cansa, né? Mas você não tem com quem conversar, né? Às vezes você pode conversar com seu chefe, se for uma pessoa mais próxima, mas não é comum isso. Então, sim, você tem que ter um controle bastante grande, né? E entender que você tem uma posição e você tem que trabalhar da melhor forma nessa posição.